Olá, tudo bem? Muito bem-vindo novamente a essa turma maravilhosa. Como eu digo sempre, não é só bala que mata, saudade também. Mas vamos lá, ao que interessa. Na aula passada ficamos com o conhecimento técnico do produto imobiliário, falamos sobre aspectos físicos do imóvel, localização do imóvel, topografia e idade de construção, acabamento e material usado. Pessoal, veja só. Falamos também na aula passada sobre os aspectos de cada ramo que também o corretor tem que estar ligado, certo? Engenharia civil, arquitetura, direito comercial, economia, operações imobiliárias, direito do consumidor, marketing, português, inglês também. Inglês é muito importante. Não é você fazer um curso. E sim, também, na hora que não souber uma palavra, procurar saber o seu significado, certo? Saber sua pronúncia. É muito importante também, pessoal. Essa questão da pronúncia de um inglês, sabe? Então, preste atenção nisso. Controle emocional. O controle emocional do corretor, ele vai, sim, estão me pedindo aqui, deixa eu falar aqui. A localização do imóvel, você vai vender o que tem, certo? Você vai vender o que tem. Se o imóvel for, vamos supor, vizinho a um posto de polícia, você vai dizer que a violência é grande? Não. Você vai dizer o quê? Que está seguro. Que um posto de polícia é vizinho a casa. Que não precisa nem ligar, é só gritar que a polícia chega, certo? Se por acaso, vamos dizer, é vizinho a um cemitério, você vai dizer que as almas não se assustam, certo? É fácil quando for para enterrar um ente querido. E existe muito. Uma coisa que a gente às vezes pensa de uma forma e o cliente pensa de outra. Existe uma história de uma senhora que queria comprar uma casa vizinho ao cemitério. Veja só, tinha esse imóvel vizinho ao cemitério, todos os corretores iam mostrar esse tal imóvel. Quando abria a janela, que a pessoa via o cemitério e dizia: vixe Maria Cruz, credo, quero não. E daí, N atendimentos. Daí surgiu um dia uma senhora, certo? Veja só como é importante você saber essa questão da localização do imóvel e vender o que tem. Saber o que está vendendo, ok? Essa senhora disse: eu quero olhar aquela casa, lá vizinho ao cemitério. Aí um corretor olhou para o outro e disse: rapaz, não vou não, vai tu. Eu não aguento mais mostrar aquela casa não, que ninguém compra. Então aí o corretor disse: eu vou, já estou lascado mesmo, eu vou. Foi com a cliente, mostrou o imóvel todinho, só não abriu a janela que se deparava com o cemitério. Daí a senhora perguntou: e essa janela aí? Ele disse: pronto, me lasquei. Mas vou abrir de todo jeito, já está perdendo mesmo a venda, ninguém compra. Quando ele abriu a porta, a janela, que ela olhou para o cemitério e disse: a casa é minha, eu quero comprar essa casa. O corretor ficou assustado e disse: senhora, me desculpe, mas por que quando eu abri a janela a senhora olhou para o cemitério e quis esse imóvel onde muitos não quiseram comprar? Ela disse: meu filho, é simples, porque meu filho está enterrado aqui nesse cemitério logo ali, ó, e assim que eu abri a janela todos os dias eu vejo ele. Está vendo? Que às vezes a gente coloca os problemas sem eles fazerem parte do negócio. Somos nós que complicamos. Tudo tem sua venda, tudo tem seu comprador. Então é importante você saber essa questão, conhecer o seu imóvel. Se você vai vender um apartamento, não tem salão de festa, e o cliente quer com salão de festa, e aí? Eu vou vender o que eu tenho, eu vou dizer o quê? Senhor, senhora, olha, salão de festa, hoje em dia é problema, não sei o que e tal. Você vai ter que saber argumentar.
certo? E quando eu tenho um salão de festa e o cliente não quer, eu vou dizer o quê? É a melhor coisa do mundo, porque você vai vender, fazer sua festa, você vai estar em casa, não vai sair, vai convidar seus amigos, vai se confraternizar. Pessoal, a gente tem que vender o que tem, saber argumentar. Isso é um lado positivo de um bom profissional. Não é mentir. Às vezes eu posso omitir, que é diferente de mentir. Mas eu tenho que satisfazer ao cliente e ao meu produto. Conciliar os dois. Vender o que eu tenho, certo? Outra coisa, pessoal. Trace o perfil do seu cliente. Trace o perfil. Por que eu digo isso? Se você traçar o perfil do seu cliente, você não vai perder tempo, nem ele. Por quê? Se o cara pede um imóvel de 2 quartos, eu analiso a família dele, ele se encaixa, ele é realmente um de 2 quartos. Eu vou oferecer um de 1? Não posso, de maneira nenhuma. Eu posso até oferecer um de 3, dependendo do preço. Que eu vou argumentar o quê? Olha, o senhor queria um de 2, está por X. E eu encontrei um de 3, que é X, o mesmo valor. Ou então pouca coisa a mais. E quando diluir no financiamento, o senhor vai ter um imóvel maior. Futuramente pode nascer outro filho. Ou então uma visita, sei lá. Poderá futuramente ficar nesse cômodo. E daí? Você argumentou e ele não tinha esse argumento. Então, o bom profissional tem essa questão também desses argumentos. Controle emocional. A corretagem imobiliária é uma profissão que atende pessoas com diferentes níveis de educação, personalidades, temperamentos, reações e atitudes diversas. Uma dica que eu dou: atenda seu cliente de uma forma, vamos dizer assim, seja ele rico ou pobre, de uma forma uniforme. Certo? Não veja seu cliente que chega numa Land Rover ou seu cliente que chega de bicicleta. Esse de bicicleta pode comprar o da Land Rover e roubar. Certo? Indistintivamente atenda seu cliente. Porque ninguém sabe quem compra. Mas todos sabem quem atende bem, que é você. Com isso, é necessário que o corretor de imóvel possua um bom controle de suas emoções. O descontrole emotivo, como angústia, temor, irritação, podem levar o corretor a cometer erros quando o contato com seus clientes e superiores. Preste muito bem atenção nisso. Controle suas emoções. Por quê? Porque às vezes a gente vai trabalhar com cifras, vamos dizer, hoje em dia, se você vender um imóvel de 100 mil, como a gente já falou em aula passada, a comissão vai ser de 5 mil reais. Você poderá ganhar 5 mil reais em questão de segundos, de minutos. Aqui na nossa região, Minha Casa Minha Vida, é em torno disso, 100 mil reais. Mas você poderá vender também, eu estou falando do imóvel mais barato, em torno de 100 mil reais. Quer dizer, seus honorários vai ser em torno de 5 mil reais. Qual é a profissão que paga isso? Nenhum médico, nenhum advogado. Em questões de segundos você poderá ganhar isso. Então se prepare. Se prepare. Nós temos aqui em João Pessoa imóveis de 7 milhões de reais, pessoal. 7 milhões. Isso dá uma cifra, sabe quanto? De uns honorários para ti de 350 mil. Se lembra em aula passada quando eu disse que você poderá sair de casa a pé e voltar com a BMW? Você é capaz ou não de vender um produto desse? De 7 milhões de reais? Diga sim. Acione o botão sim. Porque quando a gente diz, eu posso, eu vou vender, eu vendo. Basta você querer. Basta você acionar o botão sim. Não ir atrás daquelas pessoas que eu falei, que às vezes não tem luz e quer apagar a sua luz. O mercado está ruim, o mercado não presta, o mercado está parado. Saia de perto dessas pessoas que falam isso. Saia de perto. Por quê? Porque você faz o seu amanhã. Certo? Papai do céu existe, Papai do céu abençoa, ele abençoa aquele perseverante.
aquele otimista, aquele bom profissional. E o bom profissional ele tem que ser completo, certo? E dentro dessa questão, quando eu falo completo, ser humilde, ser capaz e ser batalhador. E com certeza você vai ser um vitorioso, certo? Então não tenha medo também de vender produtos caros. Que eu vejo muitos colegas aqui no nosso mercado imobiliário que o produto, quando é caro, ele treme na base. Por que isso? É aí onde eu vou bater a parada, como diz. É aí que eu tenho que me preparar. É aí que eu tenho que ir, certo? Com todas as ferramentas para a batalha, com todas as armas. Por quê? Porque se eu vender um produto desse, eu estou capitalizado por muito tempo. O produto de 100 mil, 115 mil, 130, está aí todos os dias, praticamente. Mas um produto de 7 milhões, não é todo dia que você vende. E não é qualquer cliente também. O perfil é outro. O perfil desse cliente é outro. Certo? Então também controle-se. A questão do controle emocional nessa hora. Saber resolver. Saber falar do seu produto. Estude seu produto. Hoje em dia tem folder. Hoje em dia tem um site da construtora. Tem os bookings. Que diz a tabela, a própria tabela do produto. Diz tudo lá. A metragem. A posição. Certo? O que o condomínio oferece. E o cara às vezes não lê, nem sequer lê a tabela. Vai atender o cliente e fica pegando na tabela e lendo para o cliente. O cliente hoje em dia às vezes sabe mais do que o próprio profissional. E não é esse tipo de profissional que o mercado requer. Não é esse. Seja um bom profissional, que com certeza você se dará bem. Remuneração. Preste bem atenção. A remuneração do corretor de imóveis se chama honorários. É igual a um advogado. Mas no mercado, o vício de linguagem, chama-se comissão. Certo? Não interessa, eu estou passando o correto para você. Se chama honorários. Mas na hora pode botar comissão, receber comissão, o que interessa é o dinheiro no bolso. Certo? Não tem importância de você trocar o nome honorários por comissão. Mas eu digo isso por quê? Porque você nunca ouviu um advogado dizer minha comissão, eu vou receber minha comissão, quanto é minha comissão, eu cobro tanto de comissão. Não. Honorários, que deveria ser assim com a nossa classe também. Mas não importa, certo? Então, a remuneração do corretor sempre ocorre com um resultado satisfatório de seu trabalho. Essa remuneração para o profissional autônomo ou liberal, certo? É chamada honorários. Na compra e venda de imóveis usados, ou chamados imóveis de terceiros, preste atenção, porque lá na frente vocês poderão também receber imóveis usados ou imóveis de terceiros. São imóveis que as construtoras recebem na entrada de um imóvel novo. Aí chama-se imóvel de terceiros ou usados. Quem paga os honorários do corretor é geralmente o dono do imóvel. Muito embora possa haver acordo para que o trabalho do profissional seja remunerado pelo comprador. Isso não existe na nossa região aqui também não. Não é cultura nossa, certo? Das partes pagarem ao corretor. Tanto quem está vendendo como quem está comprando. Não existe. Geralmente, quem paga os honorários é quem está vendendo. Aqui na nossa região a cultura é essa. Mas existem culturas aí em outros estados que você como aluno aí poderá também futuramente ganhar de ambas as partes, receber de ambas as partes. Mas se não existe essa cultura, pelo amor de Deus, não entre nessa, certo? Quem paga os honorários é de fato e direito o vendedor, o proprietário do imóvel, ok? Nas vendas de imóveis novos, pertencentes às construtoras, a remuneração já está incluída no preço da tabela, já está lá. E não oferece maiores particularidades, certo? Por exemplo, o imóvel está lá na tabela por R$500 mil, certo? Sua comissão, seus honorários já está lá. Se for vendido, sei lá, o construtor pode até dar, certo? Mas se for vendido por, vamos supor, por 450 mil,
O cliente teve um desconto de 50 mil reais. Então, sua comissão vai ser em cima de 450, ok? A comissão do corretor de imóvel, a comissão do profissional é em cima do valor da negociação, certo? De venda. Alguma dúvida? Então, o início das vendas normalmente só acontece depois de celebrado um contrato entre o corretor ou a imobiliária ou o empreendedor. O que é que ele quer dizer com isso? Dizer que só paga a comissão, o corretor só receberá a comissão na assinatura do contrato, ok? Quando se tratar de vendas em loteamentos, existem formas diferenciadas. Em alguns casos, a comissão equivale ao valor total da entrada. Preste muito bem atenção. A dinâmica de uma venda nos loteamentos é totalmente diferente de imóveis dentro da cidade. Por quê? No loteamento, como eu digo aí, às vezes a comissão equivale ao valor total da entrada. Por exemplo, existe lá X de entrada, aquele valor já é direcionado à sua comissão, certo? Já o imóvel na cidade é diferente. Tem que ser assinado contrato, às vezes o banco tem que pagar, certo? Para o construtor repassar o valor da comissão. Existe também a questão da bonificação. A bonificação é uma coisa à parte da comissão. E outra, a bonificação é direto para o corretor. A imobiliária não tem, vamos dizer, direito a essa questão de dividir sua bonificação com ela, certo? A comissão não, a comissão ela recebe e passa para você, mas a bonificação é sua, ok? Na locação de imóveis, não se trata de corretagem, mas sim de taxa de administração. Quem paga pelo serviço prestado é o proprietário. Nesse sentido, a Lei 8.241/91, a chamada Lei do Inquilinato, certo? No artigo 22, ao tratar das obrigações do locador, diz expressamente: o locador é obrigado a, parágrafo 7º, pagar as taxas de administração imobiliária se houver. Preste atenção. Eu vou ficar devendo a vocês a questão da tabela dos honorários do Cresce. Mas se vocês puderem, vocês podem pesquisarem aí no Google, entrar no Cresce da sua região e já imprimir essa tabela. É uma dica também que eu dou para vocês também já terem ela em mãos e já ir se familiarizando com a tabela, certo? Dos honorários. Porque futuramente você vai ter que estar isso tudo na mentezinha, para saber cobrar. Pessoal, locação de imóveis. Locação é o seguinte. Eu particularmente, Júnior Vitor particularmente, eu não trabalho com administração de imóveis. O que é que eu faço? Eu alugo o imóvel sem administração. Ou seja, o aluguel sem administração, o que é pago ao corretor? O primeiro aluguel é dele, sem administração, certo? Por exemplo, eu aluguei um imóvel de R$1.000. Então, o aluguel, vamos dizer, o primeiro aluguel é direcionado a mim, é os meus honorários. Pego os R$1.000, show de bola. Tchau, responsabilidade. A responsabilidade fica com o dono, certo? Quando existe administração, é o seguinte, vamos usar o mesmo exemplo. Foi alugado por R$1.000. Você tem direito a 50% dos R$1.000, ou seja, R$500, e fica recebendo 10% mensal, ou seja, R$100 mensal, com a administração. Mas essa questão da administração, a responsabilidade toda é sua do imóvel. Questão de impostos, certo? Questão de todas as taxas e impostos. Para você estar de olho para o inquilino não atrasar. Porque se atrasar, se entregar o imóvel com essas taxas atrasadas, a responsabilidade total é sua. Ok? Então, existem muitas imobiliárias que ganham, porque a carteira é grande, ganham muito dinheiro com o aluguel, porque a carteira é grande. Um aluguel cobra o outro na hora de um déficit. Mas eu não tenho capital de giro para cobrir essa responsabilidade. Então eu alugo sem administração. Ok?
Vamos parar por aqui. Na próxima aula eu entrarei com vocês com overprice, ok? Até a próxima aula, se Deus quiser.